A arte de liderar ou influenciar os outros tem sido objeto de fascínio e reflexão para filósofos ao longo da história. Embora existam diversas abordagens sobre como conquistar respeito e admiração, algumas sugerem o uso do poder, da força ou da sabedoria, enquanto outras, mais sutis, propõem estratégias menos evidentes. Um exemplo disso é a filosofia de Arthur Schopenhauer, um pensador contemporâneo, que se destacou por uma abordagem inesperada e até contraditória à primeira vista: a arte de se fazer de bobo. Em vez de buscar exibir sua superioridade ou inteligência, Schopenhauer defendia que, para conquistar respeito, a humildade, muitas vezes disfarçada, poderia ser uma estratégia mais eficaz. Esse conceito, à primeira vista, pode parecer uma falácia, mas tem raízes profundas na forma como ele entendia as relações humanas e o impacto da arrogância intelectual. Schopenhauer vivenciou, em sua própria trajetória, o impacto de uma crítica de sua mãe, que lhe escreveu uma carta quando ele tinha apenas 19 anos. Ela o alertava sobre sua necessidade incessante de provar que sabia mais do que os outros. Embora ele fosse, de fato, extremamente inteligente, sua constante tentativa de corrigir os outros e se impor como superior causava mais ressentimento do que admiração. Essa crítica, aparentemente simples, teve um impacto profundo na formação do pensamento de Schopenhauer sobre a importância do controle do orgulho intelectual e da maneira como isso afetava suas relações. Em vez de impor suas ideias, Schopenhauer sugeria que a verdadeira sabedoria estava em saber quando falar e quando ouvir. Para ele, a inteligência não deveria ser utilizada para dominar os outros em debates, mas para se manter na posição de observador atento. Ele entendia que ao parecer humilde, ou até mesmo inferior, você cria um espaço de surpresa, onde pode revelar sua inteligência de forma impactante no momento certo. Essa estratégia está intimamente relacionada ao conceito de dissimulação de Sun Tzu, um dos mais célebres estrategistas da história. Em A Arte da Guerra, ele afirma que toda guerra se baseia na dissimulação, e que, quando estiver pronto para atacar, deve parecer incapaz. Essa filosofia de disfarçar sua força e habilidade se aplica não apenas ao campo de batalha, mas também aos cenários sociais e profissionais. No cotidiano, isso pode ser traduzido em nossa postura nas interações sociais, sejam elas em debates, discussões ou até mesmo em encontros informais. Ao observar mais e falar menos, como sugeria Schopenhauer, é possível criar uma impressão duradoura sem a necessidade de se expor excessivamente. Essa abordagem também está em sintonia com o conselho de Sócrates, o grande filósofo grego, que utilizava a ironia socrática, fingindo ignorância para provocar reflexão nos outros. Sócrates sabia que, ao se apresentar como alguém que nada sabia, era capaz de levar as pessoas a questionarem suas próprias certezas e aprofundarem seu pensamento. O conceito de humildade e modéstia, que Schopenhauer defendia, também se alinha com a filosofia de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão que viveu no século XIX, tinha uma visão profundamente crítica sobre a sociedade, o orgulho e as relações humanas. Para Schopenhauer, a busca incessante por reconhecimento e a exibição de sabedoria eram, na maioria das vezes, armadilhas que conduziam as pessoas ao sofrimento. Ele acreditava que, ao se deixar levar pela vaidade e pelo desejo de ser admirado, o indivíduo se tornava vulnerável às críticas e ao desprezo, criando um ciclo de frustração e angústia. Schopenhauer afirmava que, ao invés de procurar impressionar os outros com nossas conquistas, deveríamos nos focar no autoconhecimento e na busca pelo entendimento profundo das nossas próprias emoções e desejos. Para ele, a verdadeira sabedoria não estava em se exibir ou dominar os outros, mas em compreender o que realmente importa e aprender a viver de acordo com essa sabedoria interior. Ao adotar uma postura de discrição, como sugerido por Schopenhauer, podemos evitar os conflitos desnecessários e conquistar a verdadeira admiração, não por nossas palavras, mas por nossas ações. No ambiente profissional, essa filosofia de se fazer de bobo também se aplica de maneira prática. Em vez de corrigir constantemente colegas ou superiores, Schopenhauer sugeria que a postura mais sábia seria a de ouvir, compreender, quando necessário, guiar de forma sutil, permitindo que as ideias fluam de forma natural, sem forçar a nossa própria visão. Esse tipo de liderança silenciosa, muitas vezes mais eficaz, gera um ambiente de respeito mútuo, onde as pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, em vez de subestimadas ou desafiadas constantemente. É importante destacar que a filosofia de Schopenhauer não significa ser ingênuo ou se passar por alguém que não tem conhecimentos ou habilidades. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que, em muitas situações, a melhor forma de influenciar os outros é agir com inteligência emocional,
criando um ambiente em que as pessoas se sintam respeitadas e, ao mesmo tempo, desafiadas a pensar por si mesmas. Essa abordagem também se reflete na filosofia de Schopenhauer sobre o sofrimento humano. Schopenhauer acreditava que a vida era permeada por sofrimento, mas que a verdadeira forma de lidar com ele era a aceitação e a humildade. Ele via o desejo incessante de reconhecimento como uma das principais fontes de sofrimento, pois cria um vazio interior que nunca é preenchido, não importa o quanto alguém consiga conquistar. Assim, ao adotar uma postura mais modesta, à la Schopenhauer, é possível não apenas evitar os conflitos e os desgastes desnecessários, mas também criar um espaço para o desenvolvimento interno e para o respeito genuíno dos outros. A verdadeira sabedoria, como diria Schopenhauer, está em reconhecer que muitas das coisas que desejamos, reconhecimento, poder, status, são, na verdade, fugazes e muitas vezes contraproducentes. Quando nos colocamos em uma posição de modéstia, evitando a exibição constante de nossas habilidades e conquistas, podemos surpreender os outros de maneira mais poderosa. Schopenhauer, como Schopenhauer, entendia que, ao minimizar as próprias realizações, se pode conquistar uma forma de respeito mais duradoura e profunda, uma vez que ela é baseada na verdadeira natureza de nossas ações e na maneira como nos relacionamos com os outros. Esse tipo de estratégia também pode ser aplicado em várias esferas da vida. No contexto social, aqueles que falam menos e observam mais têm a vantagem de entender melhor os outros, reagindo de forma mais precisa quando é necessário. No mundo dos negócios, essa abordagem pode ser ainda mais crucial. Muitos líderes e empresários de sucesso sabem que, ao se fazerem de bobo em certas situações, conseguem observar com clareza os pontos fracos e as oportunidades que outros não veem. Além disso, ao fazer isso, ganham a confiança e o respeito de seus colaboradores e parceiros, sem precisar exercer o poder de forma ostensiva. Em um nível mais pessoal, adotar a postura de humildade e inteligência emocional não significa se esconder ou fingir ser alguém que não somos. Significa, na verdade, encontrar o equilíbrio entre expressar nossas ideias de maneira ponderada e saber o momento de escutar. Isso nos permite agir com mais eficácia e obter resultados mais positivos, tanto nas relações pessoais quanto profissionais. Portanto, como Schopenhauer e Schopenhauer nos mostram, a verdadeira arte de liderar e conquistar os outros pode estar em fazer-se de bobo. Isso não significa fraqueza ou ingenuidade, mas sim a habilidade de controlar nossa impulsividade, agir com paciência e inteligência emocional, e usar a modéstia como uma ferramenta poderosa para criar uma base sólida de respeito e admiração. Ao invés de buscar constantemente a atenção ou a validação, a verdadeira sabedoria está em saber quando se calar, ouvir mais, e deixar que nossas ações falem por si mesmas. E assim, com humildade, podemos conquistar os corações e mentes ao nosso redor. Como Schopenhauer enfatizava, o verdadeiro poder não está apenas em uma habilidade intelectual ou física, mas na capacidade de manipular as percepções alheias e guiar as interações humanas de maneira sutil. Esse pensamento nos leva a refletir sobre a famosa observação de Schopenhauer sobre o papel da aparência nas relações humanas. Ele dizia que a verdadeira sabedoria não se revela no ato de se afirmar constantemente, mas sim na habilidade de se adaptar ao contexto social e fazer uso das aparências para alcançar os objetivos. Schopenhauer, com seu olhar cínico sobre a natureza humana, destacava que as pessoas raramente percebem o valor da modéstia genuína. No entanto, a verdadeira sabedoria reside no ato de disfarçar intenções para alcançar resultados mais eficazes. Isso também se conecta a uma de suas ideias mais sombrias, mas verídicas, de que as pessoas geralmente se movem por desejos egoístas e não pela busca pura da verdade ou do bem. Para Schopenhauer, o ato de tentar controlar e dominar os outros não deve ser feito com arrogância, mas sim com a dissimulação de uma postura inferior, para que os outros não sintam-se ameaçados. Isso é uma aplicação direta do conselho de Schopenhauer sobre a arte de fazer-se de bobo. Ambos filósofos, apesar de suas diferenças de abordagem, convergem na ideia de que o poder muitas vezes é obtido por aqueles que sabem como esconder sua força. Ainda assim, Schopenhauer acreditava que a maior fonte de sofrimento humano é o desejo incessante e a busca pela validação externa. Por isso, a humildade estratégica, como a proposta por Schopenhauer, se torna uma ferramenta crucial. Quando não sentimos a necessidade de demonstrar nossa superioridade, conseguimos, na verdade, construir relações mais duradouras e harmoniosas. Isso se aplica especialmente no ambiente de trabalho e nas dinâmicas de liderança, onde muitas vezes a melhor forma de liderar é atuar de forma mais observadora do que participativa. Por exemplo, líderes que se posicionam como se estivessem mais abaixo da equipe,
permitindo que os outros revelem suas ideias e soluções, ganham uma lealdade e um respeito muito mais profundos do que aqueles que se colocam no centro da atenção. Eles aplicam a estratégia da modéstia como uma forma de manipulação positiva, sabendo que, ao fazer isso, podem obter as melhores contribuições dos seus colaboradores enquanto mantêm sua própria autoridade intacta. De acordo com Schopenhauer, a luta constante por status e reconhecimento, característica da maioria das interações sociais, é, no fundo, uma forma de fraqueza. A verdadeira força vem da habilidade de afastar-se dessa busca, sabendo que ao adotar uma postura humilde, você elimina a competição direta e, consequentemente, ganha a vantagem de surpreender no momento certo. Esse é o cerne da estratégia de jogar de bobo. O mestre não é aquele que ostenta sua superioridade o tempo todo, mas sim que consegue conquistar respeito e influência enquanto aparenta ser humilde ou até ignorante. Além disso, Schopenhauer defendia a ideia de que a sabedoria está em não seguir a massa e nem os padrões de comportamento estabelecidos. Ele dizia que as pessoas tendem a ser influenciadas por modismos e pela opinião pública, e, por isso, raramente percebem o valor das atitudes mais discretas e introspectivas. Para ele, as grandes mentes são aquelas que se afastam dessa pressão externa e que sabem quando e como se posicionar de forma estratégica para garantir que suas ações, e não suas palavras, definam sua grandeza. Essa reflexão é importante porque nos mostra que, ao contrário da lógica popular que preza por ser ouvido e mostrar sempre mais conhecimento ou poder, Schopenhauer apontam que a grande arte da liderança está em manter a discrição e usar a sabedoria de maneira silenciosa. O líder sábio é aquele que sabe quando dizer algo e, mais importante, quando deve calar-se e ouvir. Eles acreditavam que o verdadeiro triunfo não está em ser visto ou reconhecido, mas em ser eficaz e conquistar os corações e mentes das pessoas ao seu redor sem forçar. Essa abordagem filosófica, que pode parecer contraintuitiva, é muito mais eficaz no longo prazo, pois aqueles que são vistos como arrogantes ou excessivamente confiantes muitas vezes acabam sendo rejeitados por aqueles ao seu redor. Quando alguém se apresenta como sendo sábio demais ou melhor que os outros, gera, inevitavelmente, resistência e hostilidade. Em contrapartida, quem escolhe fazer-se de bobo, adotando uma postura de aprendizado contínuo e humildade, cria uma imagem de sabedoria em sua escuta e capacidade de se adaptar a situações. A habilidade de guiar os outros sem que percebam, outra faceta importante dos ensinamentos de Schopenhauer, também reflete a crítica de Schopenhauer ao comportamento humano. A tendência das pessoas de acreditar que estão no controle da situação, quando, na verdade, podem estar sendo manipuladas por aqueles que sabem quando intervir sutilmente. Esse tipo de liderança, que não busca ser notada, mas sim admirada pela sua efetividade e pela qualidade das suas escolhas, é a verdadeira marca de uma mente refinada. Em resumo, a filosofia de Schopenhauer, aliada aos pensamentos de Schopenhauer, nos ensina que o verdadeiro poder e liderança não vem de dominar ou de se afirmar constantemente, mas sim de saber quando se fazer de bobo. Ao ocultar nossas próprias qualidades e não nos colocar no centro da atenção, conseguimos criar um espaço onde podemos agir de forma mais eficaz e genuína, conquistando respeito e admiração sem a necessidade de ostentação. Portanto, na próxima vez que você se deparar com uma situação que o leve a querer provar sua inteligência ou sua superioridade, lembre-se das palavras de Schopenhauer e Schopenhauer. Mantenha calma, observe e ouça mais do que fala. Mostre, com suas ações, quem você realmente é, e verá como, ao adotar a humildade estratégica, você se torna mais poderoso do que jamais imaginou.